Estudantes de economia brasileira em especial, nós estamos aqui para uma conversa muito interessante com o presidente da ACIL, Associação Comercial e Industrial de Lages, que é o nosso amigo, grande amigo de longa data, um excelente, um grande operoso rotariano e um empresário também destacado aqui da nossa região. Antes de a gente começar essa discussão, eu gostaria de relembrar rapidamente o que nós estamos passando, tanto na economia quanto no momento político. Eu não diria que nós vamos chegar ao caos, mas estamos numa situação relativamente angustiante e perigosa, né? E até surgiu uma brincadeira agora, todo mundo tem medo do japonês que visita as casas e leva os empresários, etc. Mas eu queria destacar um comentário que eu soube oriundo justamente do Palácio do Planalto e que mostra uma situação muito, muito grave. Uma alta fonte do Palácio do Planalto disse que o país está parado. Esse talvez seja o pior momento econômico, não o pior momento político, mas o pior momento econômico desde meados dos anos 60. E nós temos até um risco bastante grave. Eu gostaria de perguntar ao Sadi, logo após a sua saudação inicial, caro amigo Sadi, você como líder dos empresários aqui na nossa região, você vê o risco de que essa recessão que nós estamos pelo segundo ano se transforme numa depressão, quer dizer, algo pior ainda do que nós estamos vendo ainda? Você vê esse risco? Olha, nós corremos um risco muito sério porque o que se espera em 2016, para começo de 2017, que tenha começo de sair do fundo do poço. Que sempre tem um termômetro que você marca muito, Lebrando, é o termômetro do transporte. O transporte é que transporta a nossa riqueza do país. Verdade. Quando você tem um caimento, como eu também atuo nesse ramo, de demanda de carga de transporte, como caiu 40%, é a nível nacional. Aí tu vê que o termômetro da economia realmente caiu. Você falou 40%? 40% no setor de transporte. Uau. Então isso aí tu soma nas compras e vendas que é menos transportado de mercadoria. Uau. Então devido ao dólar no preço que está, tem uma luz no fundo do poço que a nossa importação caiu e vai cair cada vez mais. Com isso, fortalece mais um pouquinho as nossas empresas que aqui exportam e aqui produzem. É verdade. Aliás, se fala que uma das saídas, aliás, duas saídas importantes para essa crise que nós estamos vivendo, e que você está trazendo um dado muito importante, né, que é a queda do volume transportado, mas duas maneiras de sair são justamente a exportação e a queda dos juros. O que você acha? Você acha que os dois podem representar realmente uma saída para a nossa crise que nós estamos vivendo? Ok, onde foi anunciado um novo aumento de juros. Então, se tu constatar no ramo financeiro, qualquer tipo de financiamento, primeiro o governo abriu as portas dando financiamento a qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de empresário, não estou menosprezando as pessoas, mas sem condições de buscar dinheiro para gastar. De comprar um automóvel sem ter aquela condição de comprar um bem para uma empresa sem ter aquela condição, sem preparar, porque um mau planejamento de um governo. Então planejou mal e largou demais, agora tirou tudo de uma vez só. Então o povo está sofrendo, as empresas estão sofrendo, o nosso funcionário está sofrendo, nosso colaborador, enfim, é um jogo de dado, é uma corrente, um vai derrubando o outro. Verdade. E essa questão que você menciona do transporte, eu considero, na verdade, um dos principais indicadores da economia. Quando você vê o volume transportado cair e as vendas de caminhões caírem, como é que eu vou dizer, espetacularmente, é um péssimo sintoma que a base da economia está sofrendo também. Isso mostra também a nossa indústria, a estatística da nossa indústria, Sadi, é que nós estamos retroagindo no tempo a mais ou menos no final dos anos 50.
Antes da criação da indústria automobilística, a indústria já tinha uma participação no PIB de 10%. Nós estamos em 10% agora. Ou seja, a situação da indústria, e da qual você é um dos líderes aqui na cidade, a situação da indústria também é calamitosa. Nós estamos fazendo progresso de um lado com commodities, né, especialmente soja, mas de outro lado a nossa indústria está sofrendo. Como é que você vê essa situação de o governo ou empurrar a indústria para essa situação, ou permitir que a indústria vá se reduzindo e vá encolhendo, como estamos vendo agora? O que você acha? Que espécie de política é essa? É uma política socialista, vamos dizer. Socialista. Okay. Então, o que acontece? Voltando ao ramo de transporte, um pouquinho para chegar lá. Claro. Então, o setor de caminhões, fábrica de caminhões, estava no PIB lá em cima, com o top lá em cima. Por quê? Aí, o nosso transporte rodoviário é 80% do transporte do Brasil. Ele transporta a economia inteira. Depois, o trem, o navio, enfim. Aí, como cai todo esse sistema, começa tu ver a crise. Mas nós temos uma vantagem, por exemplo, digo, a nível de Brasil, que nós temos um estado ainda um pouco melhor do que os outros. Se diz o nosso estado Santa Catarina. Okay. E Lages, vamos dizer, na questão da economia. Se tu analisar o Paraná, o Rio Grande do Sul, São Paulo, onde tem grandes empresas, Caxias do Sul, Curitiba, até Joinville e tal. Se tu analisar Santa Catarina, a empresa que tem mais funcionários aí é 2.000 funcionários, 1.500 funcionários, 500, 600. Aí a economia não sofre tanto. Aí tu pega em Caxias do Sul, por exemplo, a Marco Polo, ela admitiu 1.800 uma vez só. A guerra, 2.000, e assim por diante. Aí o sofrimento para a cidade e para o estado é maior. Claro. Então Santa Catarina está numa posição melhor devido a nós ter uma economia diversificada. Ok. Tá? Entendo. Tem tudo um pouco e não tem grandes empresas que empregam milhares de pessoas. Nós não temos concentração. Concentração. Okay. Então esse é um fator principal para a economia do Brasil. Então Santa Catarina leva essa vantagem. Mas o Brasil tem que ter um caminho da forma seguinte: ter credibilidade dos políticos, que não está tendo hoje, né? A burocracia, que é uma coisa que impede tudo, né? Impede tudo. As mentiras que vêm, eu não estou aqui falando em partido político nenhum, nós estamos falando na nossa vida, na nossa economia. Na experiência sua. Nós queremos um Brasil para frente, é um povo bom, um povo hospitaleiro, um povo que trabalha, que ainda temos num patamar muito bom, que não temos guerra, não temos confusão interna, entende? Mas o povo precisa de emprego, precisa trabalhar, trabalho e emprego, então tem que ter a troca. Então nós temos que ter uma mudança muito rápida. Tem uma esperança com o novo ministro. É difícil, é complicado. O dólar vai subir mais ainda. Como eu falei para você, o petróleo baixou a nível mundial. Mas aqui, sobre esse assunto, desculpe eu interromper, você falou que tem uma esperança com esse novo ministro. Tem uma situação que a gente deve discutir. O ex-ministro Joaquim Levy é uma pessoa, um profissional muito competente e com um grande currículo e dizem, né, que ele tinha a cara do PSDB. E o que ele desejava fazer, ele era obstaculizado pela presidente e pelo ministro do Planejamento. Bom, ele saiu. Ele não conseguiu fazer o que ele queria, talvez parcialmente. E agora, no lugar dele, nós temos o ministro Barbosa, que dizem que ele digamos, e ele deve ser, e é mesmo, digamos, coerente com a linha da presidente, coerente com a linha do PT, e ele é um daqueles ministros à moda antiga que querem fazer desenvolvimentismo. Eu tenho um pouco de dúvida em relação a essa questão. Mas veja, então, é isso que eu queria chegar agora. Quando ele foi nomeado, a Bolsa caiu. E até na área internacional ocorreram críticas importantes. Por exemplo, a revista The Economist
disse que a posse do ministro Barbosa aspas, preocupante. Então, nós, digamos, do setor privado, do setor produtivo, ficamos pensando o que vem por aí. Isso eu queria perguntar para você. É claro que você pode me dizer que ninguém sabe o que vem por aí. Mas você pode me dizer, eu receio que venha por aí alguma coisa coerente com isso. O que é a esperança do empresário hoje? É que se espera um novo ministro, o descrédito do governo. Pode ver que quando ele assumiu ontem, todo mundo achou que a Bolsa ia dar uma guinada, ela continuou baixando. Então é preocupante, tem que esperar no começo do ano para ver se vai ter uma inovação, melhorar mais, ter a credibilidade dos empresários, dos investidores. Pra você ter uma ideia, hoje está saindo o dinheiro do país, não está vindo de fora do país. Então ele vai ter que ter uma manobra muito forte, vai ter que ter um pulso muito forte, tá? E nós temos que acreditar. Nós temos que acreditar que alguma coisa deve mudar. Porque mais no fundo do poço que nós estamos hoje, não pode estar. Então, a nossa presidente vai ter humildade de ter que pedir, se abaixar, se ajoelhar e pedir a todos os políticos que ajudem, que nós precisamos ajudar o nosso presidente. Falar em impeachment é complicado, nós queremos que o nosso Brasil vá para frente, que cresça, que tenha um crescimento, que volte a crescer no ano que vem. Nós tivemos queda esse ano. Então é complicado o negócio. Com a queda do PIB de 4%, que se fala agora, isso é um tremendo absurdo, né? Porque para, digamos, não só o país progredir, mas também a gente superar esses bolsões de miséria que nós temos no país, e ainda nós temos, ninguém pode negar, claro que muita gente esconde, mas nós temos 15 milhões de miseráveis no país, de pessoas que sobrevivem com um valor mínimo ou um valor próximo de zero. Então, nós temos isso no país. E um governo que, naturalmente, preocupado com a questão social, ele começa a destruir a indústria, primeiro. E segundo, empurra o país numa desordem que se reflete num 4% negativo no PIB. Então, eu percebo que você é otimista, apesar de tudo, né, Sadi? Quer dizer, você acredita que o país é dinâmico o suficiente, o país é rico o suficiente para superar isso aí e deixar esses políticos para trás e tal? Ou não? Eu sou um entusiasta, sabe? Okay. Tu tem que ajudar a fazer as coisas. Também tu não pode se acomodar e só que as coisas aconteçam. Okay. Mas tu veja que tem um setor no Brasil que cresceu 8%. Um setor importantíssimo, que o país tem esse potencial, e Santa Catarina também tem esse potencial, que é o agronegócio. Perfeito. A pecuária, o agronegócio, a indústria de alimentos, esse cresceu, que o mundo precisa de comida. Então o Brasil tem uma facilidade muito grande para retomar as coisas, se tiver uma boa vontade política. Que se não se desvie tanto dinheiro como se desviou, em outras formas, para fora do país, para dentro, e que invista nos empresários, na indústria, que emprega, que se alimenta, que precisa comer, precisa gastar no comércio. Claro. E não adianta só você ser forte e o pequeno não ser forte. Ele tem que ter a condição também. Essa é a economia. Claro. É bem simples de explicar. Ganhando bem, pagando bem e gastando bem. Gira impostos, riqueza, e o Brasil vai para frente. Mas nesse caso de gastando bem, ganhando bem, como é que fica a posição do governo? O governo, ele mais gasta bem do que recebe bem. E o governo, você sabe, tem essa questão do déficit do governo, que agora, a lei previa um percentual de até 3% do PIB como uma espécie de poupança do governo. Bom, e foi se mudando isso para 0,7%, agora ficou 0,5% em vez de 3%, que era tempos atrás, mas com a possibilidade de ficar em zero. Ora, se você é pessimista, você pode imaginar, se o governo pode economizar zero, ele pode tentar economizar menos que zero. Ele vai ter excelentes argumentos para dizer: a recessão está comendo
a quantidade de impostos recolhidos, né? A arrecadação está sendo reduzida. E nós vamos fechar o ano de 2016 com déficit novamente. Você acha que nós podemos fechar com o orçamento equilibrado 0-0, ou você acha que vai dar déficit novamente com esse governo? Olha, com esse governo se espera o déficit. Eu até não quero ser pessimista. Se não mudar uma política econômica muito bem aplicada e voltar a credibilidade, como eu falei, do empresário, do povo brasileiro, que o povo brasileiro está muito paciente, o empresário está muito paciente. Só que quem sofre mais é o empresário. É que dá emprego, que gira emprego, renda, dinheiro, economia, impostos, claro. Entende? Então, eu acredito que se tiver um pouco de boa vontade do governo em economizar, porque o governo tem que fazer a parte dele, também tirar, não é só tirar do empresário, do povo brasileiro, aliás, que todo o povo paga imposto. Então, tirar do governo onde é mal aplicado o dinheiro, que tem muito dinheiro. O Brasil arrecada muito dinheiro, ele é mal empregado, é mal administrado o nosso dinheiro no país. Perfeitamente. E, inclusive, sobre essa questão, Sadi, nós temos um nível de arrecadação de país rico, né? Mais ou menos 36% do PIB nós entregamos ao governo, mas o que o governo devolve para nós, ele devolve... Se a gente quiser apontar o dedo acusador, ele devolve especialmente para o funcionalismo. O funcionalismo tem bons serviços. Fora do funcionalismo, nós não temos isso, né? As pessoas ou vão se virar, digamos assim, aspas, com instituições que oferecem programas de saúde, né? Com aposentadorias privadas, mas o governo não oferece. Mas, ora... E se o governo manter esse nível de arrecadação, com essa mesma situação de ele privilegiar a si próprio, qual a esperança, então, de que ele reduza gastos e equilibre o orçamento? O que eu queria resumir, desculpe de interromper, é que o governo tem que cortar na própria carne, ou reduzir o orçamento, aquela parte que ele gasta consigo mesmo. Se ele não fizer isso... Não vai. Não vai. Não, o que acontece? Tu começa a economia onde? É bem simples, dentro da tua casa. Tu faz um orçamento, eu ganho R$1.000 por mês. Tu tem que ter uma planilha de custo, eu estava falando até para uns alunos esses dias, nós fizemos um trabalho de empreendedorismo em sala de aula. Ah, mas eu não entendo de economia, eu não pago imposto. Paga. Tu começa a sua empresa dentro da sua casa, fazendo uma planilha de custo, o que você gasta em alimentação, em limpeza, higiene, e o país é igual. Ele não se preocupa em economizar e cortar. Pra você ter uma ideia, Santa Catarina, o Raimundo Colombo falou uma coisa muito certa, só para os servidores públicos, são R$250 milhões por mês que ele tem que colocar. Aí tu vê um jovem, daí não tem governo que aguente também. Aí tu vê um jovem militar ou qualquer área de saúde do governo, público, funcionário público, se aposentando aí com 45, 50 anos, com R$20 mil por mês. Não existe governo que aguente daí também. Nem a nível estadual e nem a nível federal. Então essas coisas têm que mudar, essa sistemática. Tu quer ter uma boa aposentadoria nos Estados Unidos é dessa forma, tu sabe muito bem. Lá, as leis trabalhistas, tu quer ter uma aposentadoria boa, tu paga separado. Claro. Se da área da saúde, o militar, o funcionário público, quer ter uma boa aposentadoria, paga a parte. O Banco do Brasil não tem a Previ? Eles só aposentam pelo INSS, mas eles têm um fundo que eles têm, né, que são muito ricos, que guardam lá um X por mês cada funcionário, aí eles têm uma aposentadoria merecida com o dinheiro deles. Isso que eu penso dessa forma. Se bem que no caso da Previdência Pública, o funcionário entra com 1 e o governo entra com 2. Então, por isso que o governo tem, aliás, essas empresas têm aqueles fundos gigantescos, os fundos de previdência privada, mas não é tão privado assim, porque o governo sempre tem um jeito de manipular isso aí, de vez em quando, como a Petrobras e como o Banco do Brasil, como a Caixa, os fundos de aposentadoria deles são sustentados em boa parte por dinheiro dos funcionários, é verdade.
Mas é na base de 2, às vezes 3 por 1. O funcionário coloca 1, o governo coloca 2, até mais, né? Mas, de toda forma, essa questão é uma questão penosa, muito difícil, que eu tenho a impressão que a presidente se preocupa com isso. O governador Colombo está preocupado com isso e está agindo em relação a isso, né? Mas é uma decisão difícil porque implica em cortar privilégios que foram estabelecidos no Brasil muitos anos. Um deles, por exemplo, já que nós tocamos no assunto, é na área pública federal, quando o funcionário falece, ele passa o salário inteiro para a esposa ou a viúva. E existe outra situação que as filhas recebem pensão o resto da vida. É uma razão pela qual elas não podem casar, porque senão elas perdem a pensão. Então, essa situação é uma situação, eu diria, muito, muito antiga, né? Que foi criada com base numa boa intenção há 30, 40, 50 anos. E nós não conseguimos nos livrar agora porque nós criamos aqui no país uma espécie de dogma que é direito adquirido. E tu sabe, Abraham, que isso aí é um caos no país, mas é uma vontade política, que nenhum político tem a coragem de ir lá no Senado, na Câmara dos Deputados, e botar em pauta uma votação desse tipo. Eles não têm coragem para ajudar o país, de mudar a sistemática. Tem que mudar, isso não tem país que aguente, não existe. Um INSS da vida não tem quem aguente. Tu vê aí guri aposentado com um monte de dinheiro, pronto para trabalhar, para produzir, sabe? Corroendo o dinheiro, gastando, fora o que desvio de todos esses órgãos públicos. Então, o que desvio é muito mais. Agora tem que ter um novo presidente, ou mesmo a nossa presidente que está aí, que tem que ser respeitada. Eu respeito muito. Se é o presidente, ela ainda é a nossa presidente, que ela mude a cabeça dela, que veja as coisas diferentes e que os nossos parlamentares também sentem e discutam. O nosso ex-presidente Fernando Henrique falou uma coisa muito certa, que ele passou por uma situação dessa muito difícil, ele reuniu todos os políticos e teve a humildade de pedir ajuda. Onde a nossa presidente tinha que fazer isso, ter humildade e pedir ajuda a todo, independente de sigla partidária, sentar e botar o problema do país na mesa, e que cada um tenha uma opinião, então todos se abracem. Verdade. Não queiram ser o pai da criança. Vamos se abraçar para ajudar o nosso país. Que todos defendem o nosso país. Claro. E nós temos um país brilhante, como você falou, um país promissor, um país rico, um país de pessoas boas, um país que não tem anarquia. Então falta um ajuste, uma união dos políticos, uma parceria dos ministros, umas coisas claras para o povo. Socialismo não serve. Nós temos que trabalhar, o povo quer trabalhar, quer produzir. O socialismo é uma esperança de algumas pessoas, mas que, com todo respeito, e eu tenho vários amigos que são nitidamente ou petistas ou socialistas, eu tenho grande respeito por eles, porque, na verdade, quase que nós todos, digamos, no espectro político, nós estamos um pouquinho mais à esquerda do que à direita, né? Na minha opinião, esse modelo que tentou se aplicar em Cuba, por exemplo, tentou se aplicar na Argentina, na Venezuela e agora no Brasil, esse modelo claramente empurra os países numa situação de pobreza, você não acha? Nossa, sem sombra de dúvida. Ontem até tinha uma reunião do Mercosul na Venezuela. Até o presidente eleito da Argentina também falou sobre isso, e é esse papel do socialismo, do governo atual, né? Tem bons políticos do partido do PT, tem ótimas pessoas, tem pessoas que têm uma visão muito boa, mas não conseguem fazer. Então esse é o problema, que eles queriam fechar a América do Sul, entende? Fechar com o socialismo, só que não conseguiram. E tem boas pessoas dentro do partido que têm boas ideias, mas são trancados. Então o que tem que ter? Uma reforma política urgente,
né? Sim. Uma reforma tributária, o voto distrital. Com 30 e poucos partidos não funciona nada. Não. 50% dos partidos é partido de negócio. É partido para negociar, para comprar e vender aluguel, espaço. É partido de aluguel. Então, nós precisamos ter uma postura diferente. Temos muitos políticos sérios, mas muitos políticos inadequados, que não convém para o povo brasileiro. E o povo brasileiro tem que aprender uma coisa, que faz parte da economia: aprender a votar, aprender a escolher o nosso dirigente. Bom, aqui nós voltamos, Sadi, justamente no começo da nossa conversa, quando nós falamos do medo do japonês. Lembra? Que significa que as pessoas e os políticos têm receio da visita do japonês, que poderia ir lá e prender e assim por diante. Nós temos essa situação no Brasil, de que talvez a figura engraçada do japonês, que é uma espécie de piada, mas é verdadeiro. O japonês tem feito as visitas e levado o pessoal para a prisão. O político brasileiro precisa ter um pouco mais de decência e não se apropriar da coisa pública como tem feito. Como que nós vamos conceber, é quase inacreditável que 70 bilhões de reais foram extraídos da Petrobras. Mas agora nós temos grave suspeita sobre outros setores, né? Incluindo a BNDES, e incluindo o nosso pobre Correios, estimado Correio, que talvez esteja passando novamente por algo assim, em toda parte. Então, nós vamos ter que passar, talvez antes disso que você está falando, por um processo purgativo, de uma reforma política que exclua essas pessoas e assim por diante. Você não vê assim? Eu vi dessa forma. E é uma época dolorosa, não acha? É muito dolorosa. Até se tu analisar muito bem, Débora, o jovem hoje de 20 a 30 anos não passaram o que nós passamos com inflação de 100%, 120%, com crise política, com impeachment, com inflação alta, com desvio, com roubo. O jovem está pegando a primeira vez. O jovem aí dos 20 a 25 anos. É a primeira crise que eles estão assistindo e participando. Então, o jovem está vendo agora, a grande maioria do jovem está vendo o que é uma crise agora. Verdade. Então, o que é o Japão que você estava falando? O Japão, disse o Filipão, que treina lá a seleção lá no Japão, qual é a vantagem do japonês na questão de economia, de tudo? A disciplina. Claro. Eles têm disciplina no negócio, na empresa, no esporte, na saúde, em tudo aquilo que vai fazer. Então o Brasil precisa de disciplina. Os Estados Unidos, o que aconteceu? O Barack Obama, em 3, 4 anos, com toda a crise que os Estados Unidos passou, ele conseguiu consertar os Estados Unidos. E nós já estamos aqui 8, 10, 12 anos que o nosso país foi lá para o buraco. Estava lá em ascensão, agora foi lá para o buraco. É verdade. Né? É verdade. Então nós temos que ter pessoas inteligentes, lideranças. Bom, você vê alguma liderança hoje na área federal? Se tu perguntar, essa pergunta você faz todos os dias. Quem é o novo líder? Quem será? Quem é a equipe preparada? É uma situação complicada. É complicado. Se tu analisar em qualquer região, hoje nós temos falta de bons políticos, de jovens políticos. Né? É aquilo que eu te disse, Darcio. Jovens pessoas dentro das entidades, dentro das empresas, e tocando grandes empresas, são jovens. Então nós somos jovens cabeça, junto com a cabeça madura, para tocar esse país, a nossa nação. Perfeito. Sadi, a nossa conversa vai longe, o tempo está ficando curto. Eu gostaria de fazer uma pergunta final para você. Como líder dos empresários da nossa região, como presidente da ACIL, como é que você vê, qual é o próximo caminho que nós deveríamos adotar? Eu digo nós como brasileiros, o que o ministro deveria pensar para nós. Ou, se você quiser, nós podemos discutir rapidamente
mais localmente também. É outra situação interessante de nós aqui na nossa região sentirmos o impacto da crise com certo atraso. Então, quando a crise está bastante forte no resto do país, nós estamos aqui. É mais ou menos uma analogia com o resto do mundo e o Brasil. Nós entramos na crise deles atrasados, eles estão saindo e nós ainda estamos em plena crise. Você vê essa situação aqui para a nossa região? O país entrando numa crise, ou já entrou numa crise braba, e nós estamos atrasadamente. Ou não? Eu tenho uma condição seguinte, Branco. Se quebrar, o último estado vai ser o estado de Santa Catarina, que é o mais bem equilibrado da União. Entendo. Isso tem que dizer, elogiar, não é que o nosso governo é lajano, entendeu? Temos orgulho de ser lajano, mas o nosso estado ainda é um estado que está pagando as contas em dia, funcionamento em dia. Aí basta você comparar, só um instantinho, basta você comparar com os nossos dois grandes vizinhos, o Paraná e o Rio Grande do Sul, que nós sempre admiramos como estados bons, organizados, bem administrados, e agora que eles estão passando a gravíssima de uma crise. É a falta de planejamento. Porque o nosso estado e o nosso município de Lages, agora eu vou falar um pouquinho, 2 minutinhos, é diversificada a nossa economia. Santa Catarina é muito diversificada. Lages, vamos analisar Lages. Lages é a última cidade em desenvolvimento do estado de Santa Catarina. Antigamente, nos anos 60, 70, nós tínhamos 3 voos diários em Lages. Hoje nós temos 2 aeroportos, não temos nenhum voo. O que é o voo na economia? Traz o empresário, traz o dinheiro para Lages. Ida e volta. O avião transporta pessoas que investem do setor econômico, investidores. E Lages, nós temos uma economia mais bem diversificada que pode ter. E um município, o último, que está crescendo. Se tu analisar o Vale do Itajaí, Criciúma, a microrregião de Videira, Chapecó, Concórdia, a Serra Catarinense, a nossa cidade de Lages, a nossa região, é o último desenvolvimento. Entendo. Só que nós temos uma economia diversificada. Setor metalúrgico, nós estamos muito bem em Lages. Na saúde, nós estamos muito bem, que é uma indústria sem chaminé. Com um novo hospital vai empregar mais de 800 pessoas. Tu pega o agronegócio, cresceu mais de 50%. Hoje nós estamos já plantando aqui em Lages mais de 20 mil hectares de soja, onde Campos Novos planta 35 mil hectares, com o potencial de plantar 40 mil hectares em Lages. Tá? Setor de alimento fortalecido, com a Ambev, com a JBS, com a Vosco, com a Superfruti, e várias outras que temos por aí. Setor metalúrgico, Minusa, temos aí fábricas de peças florestais que exporta para o estado inteiro, para o Brasil inteiro, né? Indústria de silos, alimentação, educação, que emprega também outra indústria sem chaminé muito grande para Lages. Indústria de couro, ninguém sabe o tanto que produz couro, couro para montaria, para cavalo, que é exportado para o Brasil inteiro, até para fora do país, fabricado em Lages. Então nós temos uma economia, se eu vou falar das economias de Lages aqui, eu vou falar 1 hora. Então Lages é um lugar propício, não só para morar, como tem uma pesquisa da nossa faculdade, da nossa universidade, a Uniplac, que o povo lagiano falou que é um lugar bom de morar. Não é só para morar. Mas o que está faltando então? Não, o que está faltando? Falta o quê? O governo está fazendo a parte dele, o município está fazendo a parte dele, temos novas empresas, estão investindo em Lages, é um município promissor para investimento, é um município que está mais aberto em extensão de terra, de áreas industriais, próprio. Ele está centralizado no país, que tu está a 1.200 km de Buenos Aires, tu está a 2.200 km do Chile, tu está a 1.200 km de Belo Horizonte, tu está a 1.100 km do Rio de Janeiro, 750 de São Paulo, 350 de Porto Alegre, Curitiba. A logística é perfeita. Você tá não tem uma logística inigualável. Por isso que veio, por exemplo, vou dar só um exemplo da empresa Volpato, que veio para cá, que é a melhor logística que pode ter. A questão de rodovia, ferrovia, agora com transporte aéreo também que vai ter, provavelmente, se Deus quiser, o ano que vem nós vamos ter isso, transporte aéreo,
de mercadoria e de passageiro. Então Perfeito. Lages é muito promissor. Eu Perfeito. acredito muito em Lages. E tem um detalhe, o papel da CIL, ela não se preocupa só com Lages, com a micro-região. Tu tem que fortalecer também a micro-região. Tendo a micro-região também fortalecida, Lages fortalece também junto. Perfeito. Esse assunto, Sadi, é um assunto que eu diria, além de bastante empolgante, é muito importante que a gente discuta e entenda melhor os pontos de vista. Que uns são, na minha opinião, muito otimistas, muito positivos, e outros são um pouco negativos. Por exemplo, é uma questão não resolvida se a nossa taxa de dinamismo é a mesma da taxa de dinamismo de Blumenau ou Chapecó. Nós não vamos poder discutir isso hoje, infelizmente, porque estamos chegando ao final do programa. O nosso tempo, como você vê, é relativamente curto. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do Sadi Montemetio, que é como eu disse, é um grande colega de Rotary, é um grande empresário da nossa região e presidente e o principal líder através da presidência para a qual ele foi eleito recentemente da ACIL. Nós vamos convidar o Sadi para voltar aqui mais uma vez e a gente desenvolver um pouco mais esse assunto. E vamos encerrando por aqui. Eu gostaria de mandar meus cumprimentos, meu abraço a todos os internautas. Novamente eu chamo os meus estudantes e colegas empresários. Até a próxima.